E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, para mais uma aula, vídeo, agora de questões de história do Brasil. Hoje a gente vai fazer questões sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar linkado no card aqui para vocês assistam. E hoje a gente vai fazer 3 questões de vestibulares aqui sobre essa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês acertem, eu estou aqui com vocês. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem com essas questões. Eu tenho algumas coisas antes para falar para vocês, que é o seguinte. Eu estou fazendo campanha aqui para vocês também me seguirem nas redes sociais, é porque lá eu consigo avisar melhor. Geralmente eu aviso com antecedência quais serão os próximos vídeos a serem lançados, os próximos planos. Então, por exemplo, já saiu na segunda-feira o vídeo sobre biografia de Carlos Lacerda, e lá eu já tinha avisado e outras pessoas já me pediram outros nomes lá, inclusive, que já eu anoto, isso exclusivamente, especificamente no Twitter. Principalmente me falaram sobre Leonel Brizola, acho que é interessante trazer uma biografia aqui para vocês também. Então lá eu consigo ter um contato muito mais direto, porque são redes sociais que eu tenho menor impacto, que eu tenho menor alcance, e aí acaba que quem chega lá consegue falar comigo melhor. Mas você vai aumentar as redes sociais lá. Pois é, mas não tem importância, porque não vai ser, não chega ao ponto de ser que nem o YouTube, né? E no Instagram também. Tanto no Instagram quanto no Twitter, as minhas redes sociais são @opedrorenault, com 2 N's, tá? É o Pedro Renault, não é Pedro Renault direto, é o Pedro Renault. É só me procurar lá, qualquer coisa, os links estão aqui também na descrição. E também já se inscreve no canal, é importante dizer isso, porque tem muito vídeo aqui, conteúdo completo para o Enem, demais vestibulares, filosofia, sociologia, história. A gente está produzindo bastante. Eu tenho produzido, inclusive, porque você sabe que eu já fiz o vídeo falando da minha mudança, então talvez a gente dê uns dias aí, mas estamos aqui ainda. Primeira questão na tela para vocês, questão 1, cobrada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vestibular super tradicional aqui do Brasil. E vamos lá então, sem grandes enrolações, mais do que já está sendo, né? Em 1942, o governo brasileiro decretou estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. Em 42, a gente viu isso. Enviando em 1944 tropas para o continente europeu. Com relação à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que então, o Brasil declara guerra à Alemanha, depois dos navios afundados por submarinos, e só em 44, depois da criação da FEB, o Brasil envia, e por aí vai, né? Vamos lá. Eu acho que até já respondi um pedaço aqui. É correto afirmar o quê? Alternativa A. A experiência da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, durante a Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, foi decisiva para o sucesso da expedição brasileira, na Segunda. B. A tomada de Monte Castelo, na Itália, foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas da FEB. C. O Brasil, durante o período em que permaneceu neutro em relação aos conflitos, não permitiu a instalação de bases militares norte-americanas em seu território. D. A participação do Brasil na guerra contra os regimes nazifascistas estava em consonância com a forma de governo democrático assumida por Getúlio Vargas desde 1937. E a participação do Brasil junto aos aliados concedeu ao país um assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Para pensar sobre essa questão, é super conteudista. É estranho falar isso, eu não gosto de falar isso, porque tudo é conteúdo, tudo prega conteúdo e preza pelo conteúdo. Mas nesse conceito popular que se popularizou quando a gente fala de conteudismo, é isso. Você tem fatos a serem esclarecidos. Então, sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, alternativa B de bola, a tomada de Monte Castelo, na Itália, foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas da FEB. A gente sabe disso, eu falei isso no vídeo, que o Brasil capturou cerca de 20 mil soldados rivais, né, inimigos, teve contribuição em outras frentes, teve contribuição inclusive no Oceano Atlântico, fiscalizando, vigiando o Oceano Atlântico, mas o grande lance ou o grande feito do Brasil foi a tomada da cidade de Monte Castelo, na Itália. Por que as outras estariam erradas?
Porque eu respondi ela no enunciado, quando eu falei do enunciado. Fala que a Força Expedicionária Brasileira, FEB, durante a Primeira Guerra Mundial foi decisiva. Não existia FEB durante a Primeira Guerra Mundial. A FEB foi criada em 1943, em uma reunião na Conferência de Potengi, com Getúlio Vargas, com Franklin Delano Roosevelt, em cima de um destroyer americano no rio Potengi, no Rio Grande do Norte. Foi criada em 43 e colocada em prática em 44, na Segunda Guerra Mundial. A C diz assim: o Brasil, durante o período em que permaneceu neutro em relação aos conflitos, não permitiu a instalação de bases militares norte-americanas em seu território. Está errado também. Falando ainda da Conferência de Potengi, a gente teve também a criação da base norte-americana de Parnamirim Field, que inclusive recebeu cerca de 10 mil soldados americanos, e sendo que a cidade de Natal, né, onde é a proximidade da base, tinha cerca de 45 a 55 mil habitantes. Então chegou muito soldado americano na base americana no Brasil, Parnamirim Field, né? A D diz assim: a participação do Brasil na guerra contra os regimes nazifascistas esteve em consonância com a forma de governo democrática. Acabou aí, porque não era democrática a forma de governo de Getúlio Vargas em 37. Em 37, basta você lembrar que ele se tornou um ditador. Então a gente está falando de uma ditadura do Estado Novo. Então está errado. E a E fala: a participação do Brasil junto aos aliados concedeu ao país um assento permanente no Conselho de Segurança. Está erradíssimo. O Brasil lutando pelo assento no Conselho de Segurança da ONU. A participação do Brasil não concedeu esse assento, é justamente o contrário, tá bom? Próxima, vamos lá então, gente. Vamos então para a próxima. Vocês acharam fácil essa? Conta aí para mim nos comentários, tá? Outra questão aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então percebem que ela deu uma ênfase. Se eu não me engano, esse vestibular foi 2015, se eu não me engano. Segundo a historiadora Regina da Luz Moreira, o retorno dos contingentes da FEB, o retorno dos soldados da FEB da Segunda Guerra Mundial, precipitou a queda de Getúlio Vargas. Olha só, os soldados que Vargas mandou para a Segunda Guerra Mundial. E quando eles retornaram, precipitou a queda de Vargas em 45. Então vamos lá. Assinale a alternativa que justifica a declaração acima, relacionando a atuação do Brasil por meio da Força Expedicionária Brasileira FEB na Segunda Guerra Mundial com o primeiro governo de Getúlio Vargas, que é de 30 a 45. Aí está contando provisório, constitucional e agora o Estado Novo. Então é para a gente ver qual que é a alternativa que justifica essa precipitação da queda de Getúlio Vargas em 45. Ao lutar pela democracia e contra os fascismos na Europa com a FEB, o governo de Vargas perdeu apoio interno ao manter regime autoritário. B. Ao lutar pela democracia e derrotar os fascismos na Europa, os pracinhas conquistaram apoio popular para derrubar a ditadura de Vargas. C. Ao derrubar o regime franquista na Espanha, os soldados brasileiros inspiraram a população a lutar por eleições após 15 anos de Estado Novo. D. Ao derrotar os fascistas na Batalha de Monte Castelo, na Itália, a FEB conquistou o apoio norte-americano para derrubar a ditadura de Vargas. E ao lutar pela libertação dos povos europeus, o governo brasileiro esgotou seus recursos financeiros no exército, precipitando a queda de Vargas. Para pensar aí sobre todas essas alternativas e joga assim, ó, na real mesmo. Por que Vargas caiu? O que precipitou a queda de Vargas? Essas alternativas. Alternativa correta. Alternativa A. Ao lutar pela democracia e contra os fascismos na Europa com a FEB, o Brasil lutou pela democracia contra as ditaduras fascistas, nazifascismo na Europa. O governo de Vargas perdeu o apoio interno ao manter regime autoritário, porque o governo de Vargas era um regime autoritário. É só vocês lembrarem daquela relação, daquela íntima relação que Vargas tinha em forma de organização governamental com o fascismo. O Brasil entra na guerra, ideologicamente ele tinha uma relação sim com o nazifascismo, mas economicamente ele está muito mais alinhado aos Estados Unidos e esse alinhamento ele se transforma na luta pela democracia na Europa, resulta na verdade.
Mas aí quando olham para o Brasil e falam assim, peraí, a gente derrotou ditaduras nazifascistas totalitárias, ultranacionalistas na Europa. Aí quando se olha para o Brasil, fala assim, mas o Brasil tem um regime autoritário, com elementos desse fascismo. Então, ficou explícita essa contradição de governo no Brasil pós-Segunda Guerra Mundial, entenderam? Então, por isso a alternativa A. Mas vamos lá ver quais são as outras para ver se vocês têm algumas dúvidas. A B diz assim: ao lutar pela democracia e derrotar os fascismos na Europa, os pracinhas conquistaram apoio popular para derrubar. Não foram os pracinhas que conquistaram apoio popular. Só vocês lembrarem que aqui no Brasil já existia uma pressão contra Vargas, já durante o período que o Brasil estava na guerra, não foi só com a volta dos pracinhas, tudo bem, a volta dos pracinhas antecipou, mas você teve o Manifesto dos Mineiros, de juristas e advogados mineiros contra Vargas, você teve uma pressão popular também, mas pressão inclusive de partido político, de grupos oposicionistas, do exército em geral. Tanto é que quem que vai fazer a renúncia de Vargas mesmo vai ser o Pedro Góes, foram militares ligados ao Vargas, e o próprio Eurico Gaspar Dutra, foi Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi aliado de Vargas durante o Estado Novo, inclusive, Marechal do Exército Brasileiro, né? Então não são os pracinhas que conquistaram esse apoio popular, ou que foram lá, né? Aquela coisa toda. C, só porque C está errado. Ao derrubar o regime franquista, parou aí. Vargas, os pracinhas foram para a Itália. A última questão a gente já falou da conquista de Monte Castelo. Então, já terminamos. Inclusive, o Franco na Espanha continuou como presidente, tá? Tem uma questão de história geral aí envolvida. A D. Ao derrotar os fascistas na Batalha de Monte Castelo, por enquanto está certo, na Itália, a FEB conquistou apoio norte-americano para... Não foi a FEB, de novo, aí a gente entra na mesma questão da B, se eu não me engano, não é isso? Não foi a FEB. Tá, os Estados Unidos esteve apoiando contra Vargas depois, para derrubar Vargas, estabelecer uma democracia, mas não foi também aquela coisa da gente falar assim, a FEB, os pracinhas, os combatentes que foram para a Segunda Guerra Mundial, com todas as honras e glórias que levaram, mas eles não eram das patentes mais altas do Exército Brasileiro e não tinham esse poder de comunicação, entenderam? Entre estados. Então a gente tem que compreender nesse sentido. E ao lutar pela libertação dos povos europeus, já começou num termo amplo, libertação dos povos europeus em relação ao quê? Aí você já tem que desconfiar da questão. Vocês têm que desconfiar da resposta. Vocês entenderam? Em relação ao quê? Ficou muito amplo. É uma dica muito importante que eu dou. O governo brasileiro esgotou seus recursos financeiros no Exército, precipitando a queda de Vargas. Inclusive, não é que esgotou os recursos financeiros, foi chegando mais dinheiro para o Brasil por conta dessa relação da política da boa vizinhança. Então, essa questão ficou muito ampla, né? Deu para entender, né? Vamos então para a próxima. Está aqui na tela para vocês uma questão cobrada na PUC de São Paulo, certo? Então vamos lá. Sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. Aí abre aspas para o textinho aí. O envio da FEB, Força Expedicionária Brasileira, ao Teatro de Operações veio coroar um processo que se iniciara quase 4 anos antes, mas que se constituiu igualmente em ponto de partida para uma nova etapa, qual seja a da busca por parte do governo brasileiro de participação nos arranjos do pós-guerra, em função da instituição da nova ordem mundial. Aqui nós estamos falando, o texto está falando para a gente que, olha só, o envio da FEB ao Teatro de Operações veio coroar um processo que se iniciara 4 anos antes. Significa que existia já uma política de relação entre Brasil e aliados da Segunda Guerra Mundial, antes do envio da FEB. Então é isso. Em relação ao contexto ao qual o autor se refere, é correto afirmar que esse contexto que a gente está falando. O Estado brasileiro, comandado por Getúlio Vargas, manteve-se ideologicamente aliado às forças que combatiam o nazifascismo durante todo o conflito mundial. B. Lembrando que o conflito mundial, enquanto o Woody late lá na sala, ele vai de 1939 a 45, Segunda Guerra Mundial. Compreende esse período, né? B. A nova ordem mundial pós-guerra foi
estruturada com a predominância dos países europeus mais desenvolvidos, notadamente a Inglaterra, com a qual o Brasil estreitou alianças comerciais e diplomáticas. C. O envio de tropas brasileiras à Itália em defesa da democracia mundial foi acompanhado internamente pelo crescimento das manifestações oposicionistas ao governo Vargas. D. A participação do exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial era disputada tanto pelo eixo quanto pelos aliados, graças à modernidade de seu aparelhamento bélico. E, enfim, os soldados da FEB tiveram atuação destacada no desembarque de tropas aliadas na Normandia, operação de retomada dos territórios franceses ocupados pelos nazistas. Para pensar agora sobre o contexto da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e responde para mim qual que é a alternativa correta. Eu já respondo. A alternativa correta, C de casa. O envio de tropas brasileiras à Itália em defesa da democracia mundial, lembrando que o Brasil era uma ditadura, foi acompanhado internamente pelo crescimento das manifestações oposicionistas ao governo Vargas. Enquanto o Brasil enviava, como eu citei aqui agora há pouco, você teve manifesto dos mineiros, de juristas e advogados mineiros, você teve manifestação popular contra Vargas, você teve aumento de partidos políticos, a UDN já presente nesse período, se opondo a Getúlio Vargas. Então a alternativa correta é C. Enquanto o Brasil enviava, aquelas contradições que existiam, você está lutando contra as ditaduras, as fascistas na guerra, a favor da democracia lá, mas aqui você é um ditador. Então aumenta a tensão no governo Vargas, expôs uma grande contradição que vocês nunca podem esquecer. Então alternativa C. Vamos ver porque as outras estão erradas aqui, gente. A diz assim: o Estado brasileiro, comandado por Getúlio Vargas, manteve-se ideologicamente as forças que combatiam o nazifascismo durante todo o conflito mundial? Jamais. Esteve aliada economicamente, mas ideologicamente lembra da relação relação íntima ideológica entre Brasil, Itália e Alemanha, tá bom? Então não foi durante todo o conflito. Tanto é que quando o Brasil, de fato, a Alemanha se revoltou com o Brasil, porque o Brasil não rompia relações econômicas com os Estados Unidos de jeito nenhum. Aí a Alemanha vai lá e afunda os navios brasileiros. A B diz assim: a nova ordem mundial pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, tem uma nova ordem. O que vai ser do mundo? Foi estruturada com a predominância dos países europeus mais desenvolvidos. Ok, notadamente a Inglaterra, com a qual o Brasil estreitou alianças comerciais e diplomáticas. Não. Pós-Segunda Guerra Mundial, já pensando na queda do Vargas, as grandes relações foram Brasil e Estados Unidos. Já no governo Dutra, o Brasil já se aliou totalmente aos Estados Unidos, né? Já no período pós-Segunda Guerra Mundial. Não a Inglaterra necessariamente. O Brasil já tinha boas relações com a Inglaterra, de dívidas antigas aí. A D fala assim: a participação do exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial era disputada tanto pelo eixo quanto pelos aliados, graças à modernidade de seu aparelhamento bélico, já corta em todas as questões. Não era disputada necessariamente. Claro, o eixo queria que o Brasil entrasse do lado deles. Mas o problema é que aparelho bélico, modernidade de seu aparelho bélico, isso cortou essa questão, né? E a E diz assim: por que ela está errada? Soldados da FEB tiveram uma atuação destacada no desembarque das tropas aliadas. O destacamento do Brasil foi em Monte Castelo. Tropas aliadas em Normandia, nós estamos falando de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. O Brasil teve uma ampla participação, grande participação na Itália. A Normandia a gente está falando no litoral norte francês. São contextos, regiões geográficas diferentes, tudo bem? Gente, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado. Eu não acho essas questões difíceis. Cobrou sobre a Segunda Guerra Mundial, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, não tem muito segredo, né? Eu acho que é um tema que não tem muito mistério. Então tem muita gente que fala: então pode cobrar. Quero essas questões assim no Enem também e em outros vestibulares, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!